Nessa semana, a Novo Tempo exibiu um documentário especial sobre os 500 anos da Reforma, né, Leite? Uma produção feita em 6 países e pelo jornalismo da Novo Tempo. E o Revista traz a partir de hoje um conteúdo inédito que é parte desse mesmo projeto. Nós vamos mostrar como algumas áreas da sociedade mudaram com a Reforma Protestante. E neste primeiro capítulo, o jornalista Bruno Elmano fala sobre o tema motivador da Reforma, a fé. O justo viverá pela fé. A frase que inspirou Martinho Lutero na criação de um novo conceito teológico tem origem na Carta de Paulo aos Romanos e influencia milhões de cristãos, especialmente desde o século XVI. Há 500 anos, Martinho Lutero apresentava ao mundo as teses que contestavam a salvação por obras humanas. Ele estava inconformado pela cobrança de dinheiro em troca de perdão divino pela igreja da qual fazia parte. Um perdão que vinha com um certificado e até mesmo data de validade. O fato já tinha incomodado Lutero 6 anos antes de apresentar as teses, em visita dele a Roma, quando se juntou a fiéis para subir a escada santa ajoelhado. Foi ali que ele teve a iluminação de que aquele ato não fazia sentido na busca de intercessão pela alma de um parente já falecido. Nos tempos de Lutero, a melhor forma de salvação era se tornar um monge ou uma freira, porque quanto mais isolado você ficava do mundo, mais consagrado você se tornava. Essa era a forma aceitável. Então Lutero vem e diz que não é assim que funciona. A salvação está disponível para todos. Um exemplo concreto é o que Martinho Lutero e aqueles que estavam com ele queriam dar ênfase, que você não serve a Deus só por estar na igreja, sendo um monge, um sacerdote ou um pastor. Mas você serve a Deus em qualquer coisa que você faça para viver. Ao mesmo tempo que deixa de ficar restrita ao ambiente da igreja separadamente e se espalha para as ações cotidianas em qualquer lugar, a fé assume um caráter mais pessoal após o movimento de reforma. Esta obra de arte se chama Transição e ela aborda o caminho do cristianismo desde o catolicismo até o protestantismo. A metáfora que o artista escolheu é de que as barras horizontais representam um momento principal da Igreja Católica, quando o homem precisa de um intermediário para alcançar Deus. Já no caminho para o protestantismo, as barras mudam e ficam verticais, porque aí o homem passa a ter a condição ideal de falar diretamente com Deus. Quando Lutero disse, você tem sua convicção pessoal com Cristo, é tão importante. E significa que você tem uma relação pessoal com Jesus Cristo. E ele disse que a relação pessoal que ele tinha é o fundamento de por que estamos juntos na igreja, porque eu sou salvo por Cristo. Nós não somos associados por um tipo de tradição de que, ao nos juntarmos, estamos alcançando algo juntos. É sua relação pessoal com Cristo. Ele não tinha orações memorizadas, exceto pelo Pai Nosso. Por exemplo, a Igreja Católica tem um número significativo de orações que você memoriza o tempo todo. Você não tem que usar suas próprias palavras. Isso é um outro tipo de cristianismo. Na visão protestante, somente com acesso direto à Bíblia é possível desenvolver essa relação pessoal com Deus. Por isso, a tradução das Escrituras Sagradas se tornou possivelmente o ato mais importante da Reforma Protestante. As pessoas estavam diante de algo novo para elas. Elas agora estavam escutando as palavras de Jesus diretamente, não através de uma outra pessoa. Isso foi o que fez a diferença. Isso que promoveu a reforma. A Bíblia se tornou o ponto central. O que aconteceu com a fé protestante é que a pregação da palavra se tornou a parte central do culto, da adoração, enquanto antes a missa ou a Eucaristia era a parte central da
adoração, mas agora o sermão se tornou um ponto central para a experiência do culto. Justamente pelo caráter pessoal, a liberdade ganhou espaço entre os protestantes, o que nem sempre se reverte nas melhores escolhas em relação ao que é ensinado na igreja. Tenho notado que em algumas igrejas, no momento de leitura, eles talvez leiam um verso, e isso é todo o momento de ler as Escrituras. Eu sigo a prática de que quando eu falo com uma congregação, nós geralmente lemos uma longa passagem do Novo Testamento e na mesma manhã uma longa passagem do Velho Testamento. Porque nós temos a Bíblia hoje, está disponível para nós, e também porque sabemos que as pessoas estão lendo menos a Bíblia. Então eu trabalho assumindo que algumas das pessoas que estão indo para a igreja, o único momento em que vão ouvir a palavra de Deus é quando nós lemos no culto. Então quanto mais nós lermos, melhor. E hoje talvez a Igreja Católica tenha mais influência porque te diz o que você tem que fazer, o que tem que pregar, como tem que orar. Esse não é o mesmo entendimento que têm os protestantes. E eu apelo aos pregadores, meus colegas, quando vocês pregarem, não preguem sobre a palavra de Deus, preguem a palavra de Deus. Tem uma grande diferença.